surpreendente pesadelo quando uma das irmãs revela um segredo chocante que pode arruinar tudo. A cidade de Flor do Vale era marcada por ruas de terra batida e casas antigas, que pareciam sussurrar segredos guardados ao longo dos anos. Laura, uma jovem de 25 anos, caminhava pelas calçadas com um nó na garganta, sentindo a pressa do tempo. Sua única família, a irmã Clara, apenas 18 anos, sempre foi seu mundo. A atmosfera tranquila da cidade escondia um passado obscuro que elas tentavam esquecer. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, ambas carregavam uma tempestade. A rotina estava quebrada. Clara, uma menina radiante e cheia de sonhos, estava estranha. Seu olhar, uma vez cheio de vida, agora apresentava sombras. Nos últimos meses, Laura notou que a irmã se reunia secretamente com um estranho que aparecia nas festas da cidade. Os sussurros sobre o rapaz chegavam até Laura, que não conseguia ignorar a inquietação crescente. O coração dela disparou ao confrontar Clara, a voz trêmula. Quem é ele? O que você esconde de mim? Laura perguntou, a adrenalina fazendo seu coração pulsar forte. E então, o mundo de Laura desmoronou. Clara a olhou com lágrimas nos olhos. Ele pode saber sobre nossa mãe, sobre o que aconteceu. O passado que ambas tentavam apagar surge como uma sombra ameaçadora. Acreditavam que sua mãe, que supostamente havia morrido em um acidente, era uma vítima inocente. Mas Clara revelou que havia indícios de que essa versão não era verdadeira. Laura sentiu um frio na espinha. O coração batia furiosamente. Um aperto no peito a consumia, como se as paredes ao seu redor estivessem apertando cada vez mais. Eu recebi cartas anônimas, Clara confessou, a voz quase um sussurro. Dizem que nossa mãe não morreu como pensávamos. E nosso pai, ele está de volta. Uma onda de pânico invadiu Laura. O pai, uma sombra sinistra do passado. Ele sempre foi o motivo da fuga. O homem que trouxe dor e desgraça. Agora, com sua possível volta, tudo que elas construíram poderia ruir. As cartas chegavam a intervalos regulares, como gotículas de água que lentamente forma um lago. Laura sentiu-se perdida, cercada por mentiras e revelações que a deixavam sem fôlego. Ela se via em um campo minado. Cada passo em falso poderia desencadear o caos. O que mais estava escondido? Até onde Clara estava disposta a ir para descobrir a verdade? Eu não consigo dormir, Laura. Se ele voltar, tudo poderá mudar. Clara disse, com a voz trêmula e um olhar carregado de medo. Laura estava dividida. De um lado, a promessa de proteção. Do outro, o medo paralisante de perder sua única família. A vida tranquila em Flor do Vale agora era um pesadelo. E a pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama? Os olhos de Clara eram um abismo de insegurança e desespero. O futuro delas estava em jogo, e as sombras da história familiar se aproximavam mais a cada instante. Laura respirou fundo, determinada a enfrentar aquilo de frente. Mas a verdade estava apenas começando a vazar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio instalou-se entre as irmãs, pesado e sufocante, como uma tempestade prestes a se desviar para um desastre. Laura olhou nos olhos de Clara,
buscando alguma certeza, mas encontrou apenas o desespero. Nosso pai, ele nunca deveria voltar. Laura murmurou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. A tensão era palpável. Clara mordeu o lábio, hesitando antes de continuar. Ele pode ser a chave para nos dizer a verdade. A voz dela tremia, as lágrimas escorriam. E eu? Não posso sair correndo sem saber, Laura. Eu preciso entender o que aconteceu. Tudo isso. Laura sentiu um nó se formar em seu estômago. O pai. O homem que havia causado a dor que as aprisionou em uma vida de segredos. Mas e se ele não quiser que saibamos? E se ele for perigoso? O medo pulsava em seu peito. Era como se um elefante estivesse sentado em cima dela. Eu só tenho que descobrir. Clara insistiu, o olhar fixo no horizonte, como se buscasse respostas na distância. As cartas. Elas falam sobre um esconderijo, algo que ele escondeu por anos. E se isso for a verdade? Nesse instante, um barulho interrompeu a conversa. Um carro parou em frente à casa, com o motor ainda ligado. Laura e Clara trocaram olhares assustados. Quem é? Já é tarde, Laura sussurrou, um instinto de proteção tomando conta dela. Uma figura saiu do veículo. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e o rosto coberto por uma sombra. Ali está ele, Laura disse, a voz entrecortada. O coração disparou. Ela sentiu as palmas das mãos suadas. Toda a sua vida tinha girado em torno de escapar dele, e agora ele estava aqui. Clara não se moveu, apenas observou como se estivesse hipnotizada. Quando o homem se aproximou, Laura deu um passo para frente, empurrando a irmã atrás de si. O que você quer? Sua voz ecoou firme, gritando contra o vento. O homem levantou as mãos, mostrando que não tinha armas. Eu só quero falar, Laura. Clara. A voz dele tinha um tom de ousadia assustadora, misturado com um toque de familiaridade que fez o sangue de Laura ferver. Era como se um gato tivesse entrado em uma sala cheia de canários. Você não deveria estar aqui, Laura respondeu, o queixo tremendo. Você nos deixou, nos abandonou. Eu sei, ele disse, com um olhar sombrio. Mas existe algo que você precisa entender. Algo que vai mudar tudo o que você sabe sobre mim, sobre a sua mãe. As palavras dele eram como fogo, consumindo o ar ao redor. Clara deslizou para mais perto, os olhos brilhando de curiosidade visceral. Do que você está falando? Seu tom tinha uma mistura de esperança e terror. Sobre a morte dela. Ele parou, respirou fundo. Ela não estava morta. Ela foi levada. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade, gritou, o grito ecoando pela noite. Você está mentindo. Eu não estou, e você precisa saber a verdade, ou vai morrer na ignorância. As palavras dele cortaram através do pânico. Mas o que eu tenho para te mostrar pode arruinar tudo o que vocês acreditam. As luzes da cidade piscavam como se reagissem ao tumulto emocional. Clara, visivelmente alterada, olhou para Laura sem saber o que fazer. O mundo delas estava de cabeça para baixo. Eu tenho provas, ele continuou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro, mas não está seguro expô-las, não com ele por perto. Então um grito irrompeu da rua. Um som agudo, penetrante, que ressoou como um lamento. Laura olhou para o lado e viu um corpo caído, com pessoas correndo em sua direção. Os olhos dela se arregalaram. Clara também se virou. O homem que havia surgido do carro ficou paralisado. Não pode ser, Laura gritou, a adrenalina percorrendo suas veias. E naquele momento, tudo se desfez. Não era apenas o passado que ameaçava as irmãs, mas o presente tinha surgido como um monstro devorando o que restava da inocência. Laura, o que está acontecendo? Clara gritou, confusa.
Laura virou-se para o pai, que agora expressava um misto de pavor e determinação. O que mais você esconde? Na penumbra, enquanto gritos ressoavam, Laura percebia que a verdade não seria um alívio. Seria uma carga mortal que mudaria tudo, e a cada segundo, o mistério ficava mais intenso. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação do pai a deixou paralisada. Isso não pode ser verdade. Sua voz ressoou na noite, mas a dúvida penetrava seu coração. O medo tomou conta de Clara, que olhava para o homem, como se ele fosse um espectro. Eu juro, Laura. Ar parecer pesado. A tensão no rosto de Clara se transformou em algo mais. Uma mistura de curiosidade e terror. Ela não se afastou. Ao contrário, parecia cada vez mais atraída pela figura autoritária à sua frente. Você pode estar certo ou não, Laura retrucou, tentando safar-se do choque que a paralisava. Mas isso não muda o fato que você nos deixou sozinhas. Você não tem ideia do que vivemos. Eu estava tentando proteger vocês. Ele explodiu. A frustração pulsando em cada palavra. Foi por um momento que os olhos de Clara brilharam com um leve lampejo. Quem me protegia, pai? Você não estava lá. O rompante de Clara fez ecoar seus sentimentos reprimidos. Mas a conversa foi interrompida quando uma mulher saiu da multidão, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Alguém, por favor, chamem a polícia, ela gritava. Ele está sangrando. Laura virou-se, adrenalina subindo, e viu um homem caído no chão. Sangue escorria de sua cabeça, um líquido escarlate que parecia brilhar à luz das lâmpadas da rua. O caos se instalou ao redor deles, mas havia algo mais, uma presença indescritível. Então, uma voz ecoou de trás da mulher. Não, ele não pode morrer. Um jovem de cabelos escuros atravessou a multidão, correndo em direção ao corpo. Laura reconheceu aquele rosto. Era o estranho que Clara havia saído para ver tantas vezes. O olhar dele era: o que ele está fazendo? Então, antes de alguém poder reagir, ele atirou para o alto. A bala disparou, explodindo com um eco ensurdecedor. O corpo inteiro de Laura tremeu, e ela viu o caos se instalar. O pai a puxou para perto, e enquanto o segurança que se lançava de volta à multidão começou a gritar, Laura sentiu a ligação entre os três se estreitar. Há muito mais em jogo aqui do que você imagina, sussurrou o pai, enquanto os olhares se entrelaçavam no meio do terror. Laura, agora atordoada, sentia a verdade voltando a ela como uma onda. O que se desenrolava era apenas o começo de uma teia de segredos, e cada um deles estava prestes a ser puxado. Os segredos que estão escondidos podem arruinar tudo, e você precisa saber antes que seja tarde demais. A voz do pai carregava um peso que Laura não estava pronta para suportar. Em um único instante, tudo se desfez ao seu redor, enquanto ela tentava processar a nova realidade. O homem com quem Clara se envolveu poderia ser o elo final que a ligava a tudo que buscaram esquecer. O que mais estava escondido? E mais importante, quem realmente era o homem que estava caído e sua conexão com a família delas? A tensão aumentou, e com isso, a certeza de que a verdade não traria alívio, mas somente mais dor. Laura sabia que a luta estava longe de terminar. Laura e Clara ainda estavam paralisadas com a presença do pai, cada um envolto em seus próprios medos. O homem no chão, ainda tremendo e com sangue escorrendo, parecia estar se reerguendo em uma luta interna. Então, de repente, ele parou de se mover, e um silêncio tenso tomou conta do ar. Os olhares atordoados da multidão se concentraram nele. O jovem de cabelos escuros, que corria em direção ao corpo, gritou desesperadamente: Por favor, não, você não pode fazer isso.
A sua voz transbordava em desespero, e a multidão se afastou um pouco, permitindo que ele se aproximasse. Laura sentiu um aperto no coração. Lembrou-se de Clara, falando sobre o rapaz, o estranho que se tornara parte de sua vida de alguma forma. Quem é ele? Laura perguntou, sem conseguir tirar os olhos do homem caído. Ele é um amigo. Clara gaguejou, seu tom repleto de confusão. Laura sentia a tensão aumentando, como se a pressão do ar estivesse prestes a explodir. O pai, com a face tomada pelo pânico, se virou para as meninas. Nós temos que ir. Agora. Ele puxou Clara para perto, mas a jovem se desviou, correndo ao encontro do rapaz, que estava pressionando a mandíbula com tanta força que parecia que iria quebrar. E se ele souber de algo? Algo que não devemos ouvir? A voz de Laura tremia, mas havia uma determinação crescente dentro dela. O que você sabe sobre ele? O pai interpelou Clara com uma urgência quase desesperadora, mas já era tarde demais. O jovem alcançou o corpo e começou a aplicar pressão na ferida. Sua expressão de pânico, mostrando que estava lutando contra algo muito maior do que eles. Mas foi aí que tudo mudou. Uma luz ofuscante irrompeu da multidão, um brilho forte que desorientou a todos. Laura se cobriu os olhos com a mão, mas não antes de ver a silhueta de outra figura emergindo da escuridão. Quando a luz se dissipou, a figura estava de pé, altiva e ameaçadora. Era uma mulher com uma aparência incrivelmente familiar. Laura não conseguia acreditar no que via. A mulher tinha o mesmo olhar penetrante da mãe delas, e a semelhança era inegável. Mãe! Todos se viraram para ela, e a multidão ficou em choque. Clara começou a chorar. Não pode ser, você estava morta. O grito dela ressoou como um eco, misturado ao lamento dos espectadores. Eu não morri, Clara. Eu nunca estive longe. A voz da mulher era intensa, poderosa, ecoando como um trovão. O desespero tomou conta de Laura, fazendo-a sentir como se estivesse prestes a desmoronar. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre seu pai. Tudo o que acontecerá agora depende disso. Laura olhou para o pai. Ele estava ensimesmado, paralisado pela revelação. O homem caído no chão. Olhou para a mulher, reconhecendo-a, e seus olhos se arregalaram. Você não pode estar aqui, ele gaguejou. Isso não pode estar acontecendo. Um novo grito ecoou enquanto uma nova tensão surgia no ar, cortando como uma lâmina. Suposições foram desfeitas em um instante. Segredos estavam prestes a ser revelados. Clara e Laura nadavam em uma torrente de confusão. O que mais ela esconderia? O que realmente aconteceu com sua mãe? A presença dela ameaçava desmanchar tudo o que pensavam saber, e as respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas que verdades elas estavam prestes a descobrir? Laura sentiu um nó na garganta. Havia muito mais em jogo. E naquela noite, o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. Laura ficou paralisada, a mente girando. Era ela, a mulher que estivera morta, a mãe que havia desaparecido. Mas como? Uma ideia terrível começou a se formar. Tudo o que pensavam saber poderia ser apenas uma farsa. Não pode ser real, Laura gritou. O coração estava acelerado. Clara, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça, incapaz de acreditar. Mãe, por que você não voltou antes? Clara perguntou, a voz embargada. A multidão em volta parecia ter esquecido do homem caído. Agora, todos estavam hipnotizados pela figura que antes era esquecida. Calma, nós iremos explicar, a mãe disse, agora se aproximando lentamente. O olhar dela era intenso, mas havia uma sombra de tristeza. Mas, primeiro, precisamos entender o que aconteceu aqui. Laura queria correr, queria gritar, mas as pernas pareciam pesadas. Como isso é possível? Sua voz saiu como um sussurro. Tudo tem um motivo, meu amor, a mãe disse, a voz suave como uma brisa. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o jovem de cabelos escuros, que havia se lançado sobre o corpo, começou a gritar. Ele não pode morrer, não agora.
Laura olhou para o homem caído. Sua respiração era fraquejante, e um gotejar de sangue ainda escorria pelo chão. A situação estava perdendo controle. O pânico virou um tsunami, de gritos e movimentos bruscos. O pai de Laura parecia perdido. A expressão de terror em seu rosto deixava evidente que ele não imaginava que a mãe estivesse viva. Quem é esse homem? Laura perguntou, o dedo apontando para o corpo. Ele é importante para você, mãe? Uma tensão tomou conta do ar, e a mãe hesitou. Ele é parte da história que você não conhece. Ele estava lá quando tudo aconteceu. Conte, Clara implorou a voz em pânico. Por favor, precisamos saber. A mulher tomou fôlego, mas antes que pudesse explicar, outro grito ecoou nas sombras. A multidão começou a se dispersar, e enquanto isso, um grupo de homens surgiu do outro lado da rua, todos com jaquetas pretas, com uma feroz determinação nos olhos. É ele! Pegue-o! Um deles gritou, enquanto se moviam rapidamente em direção ao homem caído. A cena retornou ao caos. O que você fez? Laura gritou, agora tentando entender a razão da súbita volta de sua mãe. Antes que o pânico tivesse chance de se espalhar, a mãe de Laura disse, precisamos ir agora. E quando começaram a recuar, o homem ferido se levantou, os olhos fechados e uma intensidade quase sobrenatural preenchendo seu ser. Não pode ir, não pode, gritou. E Laura viu um brilho intenso em seus olhos. Foi quando suas mãos levantaram-se, como se algumas forças ocultas estivessem se movendo. E em um instante, o mundo ao redor explode em som e luz. Uma onda de choque percorreu a rua, empurrando a multidão em direções diferentes. Laura sentiu o impacto como uma maré quebrando em sua vida. Ela e Clara foram jogadas para trás, enquanto o corpo do homem caiu novamente. Mas a luz, aquela luz intensa que antes haviam visto, parecia agora pegar forma. Ele está mudando, Clara gritou, viajando entre medo e fascínio, enquanto as sombras ao redor o cercavam. Laura sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Gritou. E no meio da luz brilhante, a forma do homem revelou uma tristeza infinita. A verdade que aquela família ainda desconhecia estava prestes a se desdobrar. Ele não estava apenas lutando para viver. Ele era a implosão de um mistério, que poderia destruir tudo o que elas conheciam. E enquanto Clara olhava, Laura teve certeza de que algo muito mais sombrio estava se aproximando. Os homens de jaqueta preta se inverteram, segurando armas ao redor. E o grito do homem ferido ecoou uma última vez. A verdade não ficará oculta para sempre. Nesse momento, tudo ruía. Laura percebeu. A revelação viria, mas a um custo devastador. O que elas iriam descobrir poderia mudar suas vidas para sempre. O que mais estava escondido? A noite estava cheia de respostas, mas a maioria delas poderia atormentar suas almas para sempre. A luz ofuscante continuava a brilhar, quase como se estivesse viva. Laura sentiu seu coração disparar enquanto a figura familiar avançava. O homem caído que lutava para se reerguer olhava para a mãe delas como se estivesse prestes a desmaiar. Então, em um movimento brusco, ele se levantou. Era como se a luz tivesse dado forças a ele. Laura ficou paralisada, a mente corrida de pensamentos. Como aquilo era possível? Mãe, você está viva! Clara gritou, palavras carregadas de um misto de alegria e incredulidade. Mas a expressão da mãe, antes calorosa e reconfortante, agora emanava uma urgência fria e severa. Precisamos falar, meninas, ela disse, a voz ensurdecedora no meio da confusão ao redor. Mas antes que pudesse avançar, o jovem de cabelos escuros, ainda perto do homem ferido, gritou novamente. Não. Pode fazer isso. Ele pode saber de tudo. E como se desse um estalo, uma fração do recém-mencionado momento foi abruptamente quebrada. O homem ferido ergueu a mão e apontou para a mãe. Suas palavras vindas como um eco de um pesadelo. Você não é quem pensa que é. Laura congelou.
O choque parecia cortar o ar. As pessoas que cercavam a cena começaram a murmurar. A tensão se intensificava. Os rostos tornaram-se uma mistura de espanto e expectativa. O pai de Laura, que parecia perder-se em seus próprios pensamentos perturbadores, finalmente recuperou-se, e a expressão dele escureceu. O que você quer dizer com isso? O homem, ainda cambaleando, continuou. Ela é a razão pela qual você está correndo. Ela está alinhada com eles, com aqueles que nos separaram. Os olhos dele se fixaram em Laura e Clara, como se quisesse protegê-las de um segredo muito pior. Vocês não estão seguras. Você precisa parar, gritou a mãe com a voz tremendo. Isso não é a hora. Você não sabe do que está falando. E foi nesse instante, quando a verdade começou a se invertir, que uma nova figura apareceu da multidão. Uma mulher, completamente desconhecida, mas com olhos que pareciam perfurar a alma de todos os presentes. Você não escapou de mim, não novamente. A voz dela era cortante, como uma lâmina afiada. Eu sempre estarei atrás de você. A sala encheu-se de gritos. A tensão transbordava. A multidão se aglomerava e o caos se tornou um turbilhão. A mãe de Laura pareceu encolher-se sob o peso da presença daquela mulher. Laura percebeu algo. O olhar de sua mãe estava carregado de medo. A expressão de outra pessoa que até então ela pensara conhecer. Mas quem é você? Clara perguntou, a voz trêmula, olhando entre as duas mulheres. Havia um abismo crescente de desconfiança entre ela e a suposta mãe. Ela é uma traidora. A mulher desconhecida disparou, apontando para a mãe de Laura. Aliás, você nem sabe seu verdadeiro nome, não é? Nunca soube a verdade. E se dependesse dela, você nunca saberia. Um frio percorreu a coluna de Laura. O que você quer dizer com isso? Mãe, é verdade? A colisão de emoções fez o chão parecer que ia ceder sob seus pés. As palavras não conseguiam escapar de sua boca. E o coração dela parecia prestes a se partir. É uma longa história, a mãe respondeu, a voz balançando entre a fraqueza e a força. Mas agora não é o momento. Você precisa entender que... Antes que pudesse terminar, um estrondo reverberou. A mulher desconhecida avançou e, com um movimento rápido, pegou algo da bolsa. Um estalo instantâneo cortou o ar. E então, enquanto todos os olhares estavam fixos, ela disparou para o céu. O grito de Clara ressoou. Enquanto todos se esquivavam do barulho. Não! Laura gritou, o medo e a urgência enchendo suas veias. Quando o eco do tiro se dissipou, a mulher desconhecida olhou diretamente para a mãe. Se você não guardar o segredo, todos nós pagaremos. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Olhares atordoados deixaram uma sombra de confusão na multidão. Laura sentiu o suor escorrendo por sua testa enquanto tentava entender a nova realidade que havia se instalado. Segredos. Mentiras. Revelações. Tudo girava em torno delas como uma tempestade. E agora, a verdade era um mistério ainda maior. E no fundo, uma pergunta ecoou. O que mais estava escondido? Se até então pensavam que conheciam a história, tudo mudara em um instante. O que o passado revelaria dessa vez? Laura não tinha certeza se queria descobrir. Laura estava em choque. As palavras da mulher desconhecida reverberavam em sua mente, como ecos incontroláveis. Você nunca soube a verdade. O olhar da mãe, antes tão acolhedor, agora transbordava uma preocupação que gelava a espinha de Laura. O homem caído no chão, lutando para se erguer, parecia ser a chave de tudo. Mas quem era ele realmente? Quem? Quem é você? Clara perguntou, o pânico vibrando em sua voz. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a romper. Laura não conseguia tirar os olhos da mãe. Como ela podia estar viva? O que aconteceu? Com todas as explicações que haviam recebido? Mãe, por favor, explica isso! Laura exigiu, cada palavra saindo como um suspiro apressado.
Mas antes que a mulher pudesse responder, a figura conhecida, o homem que tinha caído, olhou direto nos olhos de Clara. Sua expressão mudara, passando de dor para determinação. Você precisa ouvir, ele começou, mas foi interrompido pelo grito da mulher desconhecida. Pare, não diga nada. Eles não podem saber. Ela avançou, os olhos ardendo com uma fúria que parecia quase sobrenatural. A multidão, antes capturada pela cena, agora estava em pânico. As pessoas começaram a correr, alguns gritando, mas a tensão entre as duas mulheres parecia criar uma bolha de silêncio ao redor. Laura sentiu que o chão tremeu sob seus pés. O olhar de sua mãe se transformou de uma preocupação geral em um foco exclusivo em Clara. Você não pode confiar nele, Clara, disse a mãe em desespero. Ele está mentindo. Chega! Clara gritou, a voz mais alta, quase desafiadora. Chega de mentiras. Eu quero saber a verdade de uma vez por todas. Se você realmente é minha mãe, então me diga, o que está acontecendo? E no momento em que Clara pronunciou essas palavras, o ar pareceu ficar mais denso. De repente, um brilhar intenso preencheu a rua, como um relâmpago rasgando o céu noturno. Laura afastou os olhos por um segundo devido à intensidade, enquanto a multidão parava, como se esperasse um desfecho explosivo. De onde estava a mulher desconhecida, uma sombra emergiu, e em uma fração de segundo, Laura reconheceu. Era um homem alto e robusto, seus olhos demonstrando uma malícia que fez o coração de Laura disparar. Ele não era um estranho, era alguém que ela conhecia do passado, um amigo de infância, alguém que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Você? Laura exclamou, o choque cravando uma faca de confusão em seu peito. O que você está fazendo aqui? Eu tentei avisá-las, tentei protegê-las. Sua voz saiu entrecortada pela angústia. Mas antes que pudesse dizer mais, a mulher desconhecida o encarou com desprezo. Você não era para estar aqui, você me traiu. Os olhos de Laura se arregalaram. O homem parecia estar tão confuso quanto ela, mas algo nela mudou. Qual é a conexão entre você três? O que você esconde? Aquela pergunta soou pela rua agora silenciosa, ecoando nas mentes da multidão parada perto de medo e incerteza. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem ferido, em pé agora e claramente mais forte, puxou um objeto do bolso, uma pequena caixa. O olhar dele era determinado, e todos prenderam a respiração. Ele levantou a caixa, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Contar a verdade vai perder tudo. Um silêncio absoluto tomou conta do ar. Tudo parecia congelado. Em meio ao caos, o homem ferido estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Laura sentiu um frio na barriga, seu coração acelerado, aguardando a verdade que poderia despedaçar suas vidas. Então, a caixa se abriu e uma luz ofuscante emanou dela, iluminando tudo ao redor. O choque da revelação estava prestes a entrar em colapso, e com todos os olhos nas duas mulheres, que pareciam ser os alicerces de tudo, um grito agudo irrompeu da multidão. Não pode ser. A voz soou com um certo medo, e foi nesse instante que Laura compreendeu que a verdade que estava prestes a ser desvelada poderia não ser apenas devastadora, mas também mudar o conceito de família, amor e traição para sempre. O que mais estava escondido? As sombras da história começaram a se mover. A luz ofuscante da caixa se espalhou pela rua, criando sombras que dançavam nas paredes das casas. Laura sentiu seu coração disparar. O ar parecia pesado. Olhos de todos estavam fixos naquela cena surreal. O homem caído olhava para a caixa, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que nunca tinham sido feitas. Não, por favor, não. A mãe de Laura gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Você não pode abrir isso aqui. Mas o homem ferido foi mais rápido.
Ele se inclinou, as mãos tremendo. E, em um movimento apressado, a caixa se abriu completamente. Uma luz brilhante se espalhou, e uma nuvem de energia emanou dela, envolvendo tudo em uma aura irreal. No centro da luz, algo começou a tomar forma. Todos à volta recuaram, a multidão se dividindo em pânico. Não acreditem nele. Ele é, a mulher desconhecida tentava avisar, mas seus olhos estavam fixos no brilho. Laura sentia um nó na garganta. O homem na caixa estava se transformando, como se recuperasse a força perdida. Vocês não podem saber a verdade. No centro daquela intensidade, uma figura começou a se materializar. E quando a luz, finalmente, se dissipou, todos ficaram em choque. Era uma mulher, com o mesmo semblante da mãe de Laura. Mas seus olhos estavam cheios de algo que Laura não conseguia decifrar. Para a multidão, o reconhecimento se espalhou como fogo. Era sua avó. Mãe, Laura sussurrou, os sentimentos emaranhados de confusão e esperança se debatendo dentro dela. A mulher sorriu, mas havia algo obscuro por trás de seu olhar. Você não deve estar aqui, a mãe de Laura murmurou, a voz tremendo. Mas antes que pudessem falar, a mulher olhou diretamente para o homem ferido. Você a trouxe de volta? Você não tinha esse direito. Ao pronunciar isso, a tensão aumentou grotescamente. Agora, tudo se tornara uma batalha de identidades e segredos. Eu sempre soube a verdade sobre você. O homem ferido respondeu, sua voz ressoando forte, revelando uma bravura que misturava amargura e raiva. Você não pode simplesmente voltar e reescrever a história. Laura estava perdida, o mundo em volta girando. O que estava acontecendo? Como sua avó podia estar ali? E quem era realmente aquele homem? O alvoroço entre as pessoas aumentou. O que vocês esconderam? Laura gritou. A pressão da situação, quase insuportável. Não, isso não é verdade. A mãe de Laura explodiu, a voz moldada em desespero. A mulher desconhecida estava lá, mas agora ela se afastava, como se estivesse presa em uma tempestade emocional. Você não sabe de nada, Laura, gritou a mulher, apontando para a avó. Ela não é o que parece. Você precisa acreditar em mim. E nesse momento crucial, a avó olhou diretamente para Laura, uma expressão de tristeza atravessando seu rosto. Laura, meu amor, eu nunca quis que você soubesse da verdade desta forma. A voz dela tinha um tom de dor e um anseio profundo. Mas há muito tempo, eu fiz uma escolha, e tudo o que aconteceu veio disso. Diante de tudo, a multidão agora estava em pânico total, gritos de alarmes e perguntas ecoando. Será que a vida delas era realmente um labirinto de mentiras? Laura se sentia sufocada. O que você fez, mãe? Ela perguntou, cada palavra pesada como pedra. E como se confirmasse suas suspeitas, a mulher desconhecida, agora mais pálida que nunca, rompeu de novo o silêncio. A verdade pode ser uma maldição, minha querida. Eu sou a razão pela qual vocês estão em perigo. E se você não entender, tudo que vocês amam pode desaparecer. Laura olhou para sua irmã Clara, em busca de respostas. Mas as palavras sentiam-se como areia movediça. E quando a avó fez um movimento em direção a elas, a caixa começou a brilhar novamente e um tremor percorreu o chão. Cuidado! A verdade também pode destruir, o homem gritou. Lá embaixo, as almas estavam prestes a colidir, e em um instante tudo poderia mudar. O passado estava prestes a se desenrolar e Laura percebeu. A caixa não guardava só respostas. Ela poderia ser a chave para a ruína ou a salvação. O pavor crescia no peito de Laura. O que mais estava escondido? E quando a luz da caixa iluminou tudo de novo, ela soube que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A luz ofuscante da caixa se espalhou pela rua,
criando sombras que dançavam nas paredes das casas. Laura sentiu seu coração disparar, o ar parecia pesado. Olhos de todos estavam fixos naquela cena surreal. O homem caído olhava para a caixa, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que nunca tinham sido feitas. Não por favor, não. A mãe de Laura gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Você não pode abrir isso aqui. Mas o homem ferido foi mais rápido. Ele se inclinou, as mãos tremendo, e em um movimento apressado, a caixa se abriu completamente. Uma luz brilhante se espalhou, e uma nuvem de energia emanou dela, envolvendo tudo em uma aura irreal. No centro da luz, algo começou a tomar forma. Todos à volta recuaram. A multidão se dividindo em pânico. Não acreditem nele, ele é. A mulher desconhecida tentava avisar, mas seus olhos estavam fixos no brilho. Laura sentia um nó na garganta. O homem na caixa estava se transformando, como se recuperasse a força perdida. Vocês não podem saber a verdade. No centro daquela intensidade, uma figura começou a se materializar. E quando a luz finalmente se dissipou, todos ficaram em choque. Era uma mulher, com o mesmo semblante da mãe de Laura. Mas seus olhos estavam cheios de algo que Laura não conseguia decifrar. Para a multidão, o reconhecimento se espalhou como fogo. Era sua avó. Os sentimentos emaranhados de confusão e esperança se debatendo dentro dela. A mulher sorriu, mas havia algo obscuro por detrás de seu olhar. Você não deve estar aqui, a mãe de Laura murmurou, a voz tremendo. Mas antes que pudessem falar, a mulher olhou diretamente para o homem ferido. Você a trouxe de volta? Você não tinha esse direito. Ao pronunciar isso, a tensão aumentou grotescamente. Agora, tudo se tornara uma batalha de identidades e segredos. Eu sempre soube a verdade, sobre você. O homem ferido respondeu, sua voz ressoando forte, revelando uma bravura que misturava amargura e raiva. Você não pode simplesmente voltar e reescrever a história. Laura estava perdida, o mundo em volta girando. O que estava acontecendo? Como sua avó podia estar ali? E quem era realmente aquele homem? O alvoroço entre as pessoas aumentou. O que vocês esconderam? Laura gritou, a pressão da situação quase insuportável. Não, isso não é verdade. A mãe de Laura explodiu, a voz moldada em desespero. A mulher desconhecida estava lá, mas agora ela se afastava, como se estivesse presa em uma tempestade emocional. Você não sabe de nada, Laura, gritou a mulher, apontando para a avó. Ela não é o que parece. Você precisa acreditar em mim. E nesse momento crucial, a avó olhou diretamente para Laura, uma expressão de tristeza atravessando seu rosto. Laura, meu amor, eu nunca quis que você soubesse da verdade desta forma. A voz dela tinha um tom de dor e um anseio profundo. Mas há muito tempo eu fiz uma escolha, e tudo o que aconteceu veio disso. Diante de tudo, a multidão agora estava em pânico total. Gritos de alarmes e perguntas ecoando. Será que a vida delas era realmente um labirinto de mentiras? Laura se sentia sufocada. O que você fez, mãe? Ela perguntou. Cada palavra pesada como pedra. Então, de repente, o homem ferido começou a brilhá-la novamente como a caixa. Uma energia pulsante se espalhou ao seu redor e ele olhou para a avó com um olhar de determinação. Se você não me deixar revelar a verdade, todas vocês estarão condenadas, gritou ele. Nesse exato momento, uma explosão estourou. Um clarão ofuscante iluminou a cena, enquanto uma parede da casa próxima desmoronava, revelando um túnel escondido por trás dela. Uma sombra se ergueu desse túnel, avançando rapidamente. Todos olharam, paralisados, quando uma figura familiar apareceu. Era uma jovem e a expressão dela era de pura raiva e vingança. Mãe, você nunca me contou, você me abandonou. A garota apontou para a avó, e a multidão estava em choque. Essa jovem não era só uma estranha, era a irmã de Clara, alguém que ninguém sabia que existia.
O rosto de Laura ficou pálido. Todo esse tempo, a verdade foi enterrada em mentiras. O homem ferido estremeceu, como se soubesse o que estava por vir. Não, isso não pode ser verdade. Você faz parte disso? A tensão subiu. As duas irmãs se encararam e um silêncio mortal pairou no ar. Laura e Clara estavam em choque. A revelação de que havia outra irmã, uma rival inesperada, mudaria tudo. A verdade não era apenas uma sombra, era uma tempestade à espreita, pronta para desabar sob suas cabeças. O que essa nova irmã queria? E o que mais estava escondido? A confusão tomou conta, e Laura percebeu que o pesadelo estava apenas começando. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação da irmã, aquela jovem que ela nunca soubera que existia, criou uma fenda profunda no que acreditava ser sua verdade. Tudo o caos ao redor parecia resumir-se a um único momento: a busca por respostas que poderiam destruir ou unir sua família. Os olhares estavam todos voltados para a mulher que se declarava irmã de Clara. E o ar estava pesado de expectativa. Você não faz parte disso, gritou a mãe. O homem ferido, ainda cambaleante, olhou para a caixa que emanava aquela luz intensa. Temos que acabar com isso. Sua voz era imperativa, cortante, como uma faca afiada. Mas você não pode decidir isso por nós. A jovem, agora revelada como uma irmã, protestou com uma força surpreendente. Eu sou parte desta história tanto quanto vocês. O debate acalorado encheu o ambiente, e Laura teve a sensação de que o mundo estava prestes a se dividir. Laura sentiu um nó na garganta. Como a mãe havia escondido tudo isso? A verdade parecia um labirinto, e ela era apenas uma intrusa em sua própria vida. O homem ferido ergueu a mão, pedindo silêncio. Escutem, o que está em jogo aqui é muito maior do que todos vocês imaginam. A avó, com o olhar fixo nesse novo caos, deu um passo à frente. Eu tomei decisões que achava serem as melhores, mas todas as escolhas têm consequências. E agora estamos aqui, à beira do abismo. Laura trocou olhares com Clara. Havia uma mensagem silenciosa entre elas. Tudo que um dia souberam poderia ser substituído por uma nova história, e essa história prometia não ser fácil. Então o que faremos? Vamos deixar tudo aqui? Laura desafiou, a dor pulsando em seu peito. Não deixe que a raiva cega. A mãe disse, a voz ressoando com dor. Você precisa entender que tudo foi feito para proteger vocês. Um sussurro ansioso passou pela multidão. Vocês precisam decidir agora. O homem ferido gritou, e a luz da caixa começou a oscilar mais por um instante, como se estivesse em sintonia com a emoção no ar. Se não o fizerem, estarão perdidas. Exatamente quando a tensão estava prestes a explodir, a caixa estalou. A luz se intensificou repentinamente, e todos hesitaram, indignados. Uma sombra se ergueu no centro da luz. E no mesmo instante, Laura soube que as respostas estavam prestes a se revelar. Eu sempre estarei aqui para cuidar de vocês, a avó disse. E Laura podia sentir a dor em cada palavra. Mas o homem ferido avançou, tentando abrir a caixa mais uma vez, quando, de repente, as portas da casa começaram a ranger e implodiram em 1000 pedaços. Corra! Gritou Clara, puxando a mão da irmã. O caos se instalou. O que mais estava escondido nas sombras daquela caixa mágica? Laura não sabia se queria saber, mas sabia que o momento de escolher era agora. Elas correram, mergulhando no espaço e no tempo, deixando tudo para trás. Enquanto os ecos de suas decisões ressoavam no ar, um último pensamento invadiu a mente de Laura. Não importa o que descobriremos, seremos sempre um time. E juntas avançaram. Uma nova história as aguardava. Antes de deixar essa jornada, eu preciso te lembrar de uma coisa importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e garantir que continuemos a trazer mais conteúdo incrível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu amo ler tudo o que vocês pensam. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e fazer parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. Não espere mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.